co-irmã muito querida, e eu me sinto muito à vontade aqui. Realmente ela falou que eu sou da casa, eu me sinto na casa mesmo. E muito bacana, muito acolhedora. A gente vê os rostos conhecidos aqui sempre que vem, e é só gratidão mesmo por estar aqui. E eu me lembro, contando aqui rapidinho, quando eu cheguei com casa aqui em São Pedro, em 2003, nosso filho ele teve que estudar aqui, né? Ele estava com 6 anos de idade, hoje está com 27. E eu tinha um caminhão e eu fui fazendo um serviço de manutenção. Eu encontrei um senhor chamado Geraldo, mexia com o negócio de bomba injetora, de caminhão, e ele chegou para mim e falou assim: olha, eu estou com uns convites aqui de um almoço numa casa espírita, você não quer comprar uns convites? Ó, aqui, ó. Aí estavam, né? Na época, não me lembro o valor tudo, mas comprei 3 convites, um para mim, um para casa e um para o Lucas, nosso filho. E nós fomos, foi lá naquele posto de gasolina, no Trevo, foi lá no terraço, um almoço muito, ela falou um almoço, agora eu lembrei, né? Muito, realmente é a marca dessa casa aqui, é o almoço, né? E eu confesso a vocês que eu não conhecia a doutrina espírita nessa época ainda, e eu achei muito interessante que é um encontro, né? Parece que as coisas vão fluindo, elas vão aparecendo e a gente vai se identificando. É muito bacana isso, que a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo algum conhecimento, vai se tornando mais apaixonado por essa doutrina. Tá? Então é uma alegria muito grande de estar aqui e parabenizando a casa pelos 22 anos. A inauguração foi em 2002. Eu acho que foi logo que a casa eu conheci. Foi interessante isso, né? Bom, os acasos não existem, né? A gente sabe disso. Então, estamos aqui no Evangelho e a compreensão das ilusões. Tudo que nós pensamos com as nossas medidas. Nós temos medidas para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos, para avaliar as pessoas. Tudo que a gente faz conforme, a gente fala assim no português, né? Conforme a nossa régua. Eu meço as pessoas com a régua que eu tenho. Muitas vezes eu meço errado, porque minha régua é torta, ela é pequena demais, ou ela é alta, ou ela é muito exigente, ou ela acha que 20 centímetros é igual a meio metro. Então a gente muitas vezes tem alguns enganos na hora de avaliar as pessoas e, consequentemente, avaliar nós mesmos. Nós temos tanto problema em avaliar nós mesmos que muitas vezes nós não queremos nos encontrar conosco. Pasmem, nós não gostamos muitas vezes, algumas tantas, né? Alguns não têm tanto problema, outros têm, de se encontrar consigo mesmo. Tá? A prova disso que um dos maiores castigos que existem, né, é o cerceamento da liberdade. Quando a pessoa vai preso, ele tem que se encontrar com ele. Né? Na infância a gente chama de cadeirinha de pensamento. Né? Então, vai lá, você vai pensar, ou seja, você vai ter que olhar para você um pouquinho, fica ali refletindo o que você fez, né? Às vezes a pessoa nem tem muita coisa, mas fica ali. Aquilo ali é uma tortura. Por quê? Por causa das nossas avaliações. As nossas avaliações, elas são interessantes porque nós temos uma necessidade de aprender muito grande. Nós chegamos aqui
para aprender. Nós chegamos, eu gosto sempre de usar o comparativo, a analogia do supermercado, do mercado, e ninguém sai, ninguém vem para cá. Aqui é como se fosse uma vinda ao mercado. Você vai fazer uma compra, você faz uma lista, só que a nossa lista, ela é invisível. Eu não consigo ver a minha lista, a minha folha de serviço. O que eu devo fazer aqui? Quais são as pessoas que eu tenho que me resgatar com elas? É difícil, né? Porque nós não conseguimos avaliar. A gente só sabe assim, meu santo não bateu com o fulano de tal. Olha, eu vejo Giovanni assim, eu já fico nervoso, não sei, o santo não bate, não é assim que a gente fala? Né? Então a gente tem esse tipo de avaliações, a gente não sabe por quê. Por quê? Porque na hora de chegar aqui, desligaram o nosso Wi-Fi. A gente desceu em modo avião, sem 3G, sem 4G, sem 5G, sem nada. Então aqui, um corpo físico ultra limitado, mas propositalmente, tá? Isso é tudo de propósito, para a gente entender, aliás, é melhor, para a gente não entender o que está acontecendo e agir conforme aquilo que provavelmente nos vai fazer sentirmos melhor. É o que a gente precisa fazer. Então nós temos uma lista de compras e as pessoas falam assim, mas depois que eu me aposentar, eu não vou fazer mais nada, eu vou descansar. Olha, falta um ano, 3 meses, 14 dias, para mim não fazer mais nada. Sabe o que eu falo? Eu falo assim, então quer dizer que a sua lista de compras vai terminar. Está na hora de passar no caixa. Está na hora de passar no caixa significa, pode ir embora. Aí aparece um lá e grita 100, fala, vem, vamos embora. Terminou, né? Tá bom. Então, ou seja, nunca termina. Divaldo Franco está com 97 anos. 70 de alguma coisa aí, 74 anos de vida no espiritismo, na mediunidade. Imagine só e fala para ele que tá bom. Divaldo, tá bom, né? Eu acho que você está na hora de você dar uma paradinha, né? Vai dar uma descansada. Ele vai ficar nervoso. Eu já vi ele até falando sobre isso assim. Gente, eu não vou parar não. Por quê? Porque quando a gente fala em parar, já é uma ilusão. Ninguém para. A gente não para nem quando está dormindo. Já levanta, já tem sonhos, acontece um monte de coisa. Tem gente que acorda mais cansado do que quando deitou na cama. Então o que acontece? São atributos de ilusão que nós carregamos. E é muito natural você pensar assim. Então, eu trouxe uma foto aqui, vocês devem saber o que é isso, né? Algumas pessoas não sabem, né? Os mais novos aí, talvez, estou brincando, sabe assim? Isso aí é quando a gente queria bloquear alguém. Tá? Quando eu queria bloquear, eu vou bloquear todo mundo, eu deixava o telefone fora do gancho, porque eu não atendia ninguém. Eu estava offline. Era simples ficar em offline, né? Hoje não tem como você ficar em offline mais. Hoje você tem que estar conectado. Mesmo assim a pessoa fala assim, mas eu não tenho Facebook, eu não tenho rede social, eu não tenho porque eu não gosto. Mas quem disse que nós temos que publicar tudo? A gente não precisa fazer isso. Você pode olhar lá, ver alguma coisa, porque lá, como é que funciona a internet? Eles trabalham com algoritmos. Aquilo tem fins comerciais. Como é que funciona? Eu procuro um sofá para comprar.
Aí eu vou lá, pesquiso o preço do sofá, acho bacana. Tudo que eu clicar vai aparecer um sofá lá no cantinho, lá, aqui a promoção. Por quê? Porque os algoritmos, eles se somaram ao meu ID. Eles chegaram e estão me mandando aqui um sofá. Eles querem me vender um sofá. Eu não fechei a compra em lugar nenhum. Mesmo que a gente compre, aparece mais sofá para a gente ver. E o que acontece com as redes sociais? A gente tem que fazer o que a gente quer. Se eu pesquiso, eu vou lá no campo religioso e eu procuro uma religião tal, obviamente eu sou seguidor dessa religião. Eles vão me mostrar coisas daquela religião, aquele segmento religioso, né? Mais do mesmo, as variações. Se eu for no campo político, eles vão me mostrar coisas daquela política. O que acontece com as nossas mentes quando acontece isso? A gente fica com a mente só naquilo. E o que faz acontecer conosco? A gente começa a se iludir. Eu começo a pensar que o meu universo, ele é o melhor. Porque toda vez que eu abro meu celular, só tem coisas do meu segmento religioso, só tem coisas do meu partido político, fala muito bem dos candidatos que eu gosto, porque eu estou clicando neles o tempo todo. Por quê? Porque a rede social, ela vive de agradar ao seu cliente. Tudo que o comércio, tudo que uma farmácia, tudo que o mercado, tudo que uma loja, tudo que uma escola, todos os segmentos que trabalham com sustentabilidade, que precisam de sustentabilidade, eles vão fazer isso. Eles vão tentar agradar o cliente, o usuário. E nós criamos uma ilusão de que aquilo que a gente está fazendo está certo. E a gente esquece de olhar o outro lado. Eu esqueço até que existe um outro lado. Eu esqueço que tem outras pessoas que não gostam daquilo que eu gosto. E outras pessoas que fazem outras coisas, seguem outras situações que eu nem conheço. E a gente vai vivendo nesse mundo. Então as pessoas falam assim: nossa, a rede social é uma perdição. Eu acho que não é bom você viver de conectado, você tem que desistir. A gente pega o celular, isso aqui é uma perdição. Como é que pode? Não é o aparelho, é o que nós fazemos com ele. É a nossa forma de utilizar ele. Né? Então tudo tem o seu melhor objetivo. Tudo pode ser usado da melhor forma possível, desde que nós nos eduquemos. Então, o que houve? Por que o mundo está desse jeito? Por que parece que estamos em clima bélico? Por que as pessoas estão se degradando? Porque as informações aumentaram. A gente tem uma rede de televisão aqui. Cada um aqui pode criar um canal de televisão. Olha que coisa. Cada um aqui pode fazer isso. Cada um aqui pode ter uma profissão de fotografia, apresentar para as pessoas. E o que acontece com isso? As variações aumentam, as opiniões se divergem. É como se a gente estivesse aprendendo a nadar. Eu vou aprender a nadar. Qual é o melhor lugar para se aprender a nadar? Muito bem. No lava-pés? Na piscina infantil? Na piscina mais funda ou em alto mar? Então a vida hoje, ela está levando a gente a essa reflexão. De que forma que eu quero aprender as coisas? Porque o self-service de serviços está muito variado, está muito grande. E eu quero a melhor coisa para mim. Eu quero ser feliz. Eu quero fazer o que os apresentadores de televisão falam. Você tem que ser feliz, siga o seu coração. Isso é muito bacana. Mas existem as abstinências, os recuos,
as resignações, os sacrifícios, a vontade de fazer melhor, diferente, não é? Hoje é aniversário de um sobrinho meu, Marcelo. Aproveitar para dar os parabéns a ele aqui. Depois eu vou mandar o link para ele assistir o vídeo da página. Ele faz 50 anos hoje. E a minha irmã, ela tem Alzheimer. E ele cuida dela. Ele, a irmã, a Michele, a Patrícia mora em outro bairro, lá em Nova Iguaçu. E eles têm uma abnegação muito grande para cuidar dela. E as pessoas falam assim: poxa, mas a gente tem que ser feliz, a gente tem que... o tempo é curto, a vida é breve. E as pessoas que precisam cuidar das outras? Nós temos, vocês aqui devem saber também, que nós temos vários conhecidos que têm filhos especiais. Como fica a vida dessas pessoas? Elas têm que cuidar. E gostam de cuidar. Elas não abrem mão disso. Por quê? São as coisas de quem está com o Wi-Fi desligado. E que bom que a gente está. Porque a gente não tem explicação para aquilo, para aquele desejo de fazer, para aquela vontade de cuidar. Por que aquela pessoa teve aquele problema? Por que se aproximou de nós? Por que Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos? E a gente sabe disso. Então, falando em ilusões, tem uma história aqui, que é do tempo de Jesus, é um livro Boa Nova. Chama-se A Ilusão do Discípulo. Jesus havia chegado a Jerusalém sob uma chuva de flores. De tarde, após a consagração popular, caminhavam Tiago e Judas, lado a lado, por uma estrada antiga, marginada de oliveiras, que conduzia às casinholas alegres de Betânia. Judas, de Queriote, que era o nome dele, que inclusive tem um mapinha aqui do lado aqui, né? Deixava transparecer no semblante íntima inquietação. Já Tiago fulgurava a luz suave e branda que consola o coração das almas crentes. Jesus colocou os seus discípulos para andarem em paz. E ele escolheu Tiago para andar com Judas. Os dois caminharem juntos. Tiago era um cara tranquilo, sereno, né? Tinha a fala certa. E Judas era mais afoito, queria tudo para mais rápido, né? Ele era filho de Simão Iscariote, né? Simão de Queriote. Aqui, Judas de Queriote, filho de Simão de Queriote. Eram comerciantes e ele era muito inteligente, sabia comércio, mas ele tinha aquela coisa do afoito, queria as coisas rápidas, era ansioso. E Tiago, exclamou Judas, entre ansioso e atormentado: não acha que o mestre é por demais simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Jesus tinha que andar logo, dar um jeito de, né, fazer a revolução. Tiago disse: acaso poderias admitir que o mestre detém as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Não tanto assim, mas tem a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. E o povo exige um condutor enérgico e altivo. Tinha sempre aqueles, né, os estrupiados, aquelas pessoas mais pobres para ouvir Jesus, né? As autoridades, se tinha algum, ficava de longe, né? E Tiago disse novamente: Israel sempre teve
orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. Judas sorriu irônico e acrescentou: mas como poderemos esperar renovações, sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? E quem haverá de mais poderoso do que Deus? De que o Mestre é um enviado divino, que acreditava que Jesus poderia fazer. Então, o cara, para confiar, ele achava que Jesus estava demorando, porque ele não estava confiando. Poxa, quem tinha mais poderoso que o Pai a que Jesus se referia? Em face dessa invocação, Judas mordeu os lábios e prosseguiu: não concordo com os princípios de inação e acredito que o Evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém que nos governam o destino. Tinha que ter o amparo dos poderosos para a coisa acontecer. Porque se não tivesse um acordo lá, não ia dar para resolver. Eles iam fazer o quê? Era difícil lidar com aquele povo, né? Acompanhando o mestre nas suas pregações, jamais o vi interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. Sei que seus lábios sempre brotaram a verdade e o amor por toda parte, mas só observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirando-se de nossa fonte. Tiago continuou: Jesus já nos esclareceu que o seu reino não é desse mundo. Vê lá o que fazes. Socorres-te dos poderes transitórios do mundo sem motivo que justifique esse recurso. Não será desrespeito à autoridade de Jesus? Manda ele tomar cuidado. Pega leve que o mestre sabe o que vai fazer. Não é você que vai decidir o que tem que ser feito, não é? Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos romanos são apenas roupagens para a terra. Tudo ali era uma ilusão. Aqueles homens bem vestidos, bacanas, estavam ali representando o cargo, momentaneamente, não é? As ideias do mestre são do céu, e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Olha que interessante. Essa é a visão, né, do Tiago. Além de tudo, não podemos ser mais sábios, nem mais amorosos do que Jesus. E ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. Deixa que ele resolve. A gente não sabe qual é o plano dele. Deixa que ele resolve. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito. E entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa. Judas silenciou o comentário. No firmamento, os derradeiros raios de sol batiam nas nuvens distantes, enquanto os dois discípulos tomavam rumos diferentes. Eles foram, obviamente, para casa e se separaram um do outro. E sem o embargo das carinhosas exortações de Tiago, Judas Iscariotes passou a noite tomado de angustiosas inquietações. Ele já começou a maquinar ali alguma coisa para resolver rapidamente o problema, né, que já havia algum tempo que Jesus estava na terra, né, operando milagres, atraindo multidões, mas parecia que não ia tão longe ou ia demorar mais. E ele queria fazer o nome, orgulho, né, de querer fazer parte da história. Não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo?
Israel não esperava um Messias que enfeixasse nas mãos todos os poderes? Valendo-se da doutrina do Mestre, poderia tomar para si as rédeas do movimento renovador, enquanto Jesus, na sua bondade e simpleza, ficaria entre todos como um símbolo vivo da ideia nova. Então Jesus haveria uma de ascender entre todos. Recordou das suas primeiras conversações com as autoridades do Sinédrio e meditava na execução dos seus sombrios objetivos. Ele de vez em quando conversava lá com Caifás, com Anás, irmão dele, trocava algumas ideias com algumas autoridades, alguns sacerdotes, uma forma de fazer uma aliança, né, com aquele pessoal ali para chegar onde ele queria. Na vida um dia. À madrugada o encontrou decidido, na embriaguez dos seus sonhos ilusórios. Entregaria o mestre aos anjos do poder, em troca de sua nomeação oficial, para dirigir a atividade dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos, satisfaria suas ambições, aparentemente justas, a fim de organizar a vitória cristã no meio do seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigia os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão dos seus inimigos e protetores prestigiosos. Olha que coisa! Jesus ia... A ideia que Jesus seria preso, o acordo estaria feito, ele ganhava poder e mandava libertar Jesus. É bem ilusório. O mestre, ao meu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência. Jesus estava fazendo as coisas de dentro para fora. E ele buscava uma ação de fora para dentro. Ao desabrochar a alvorada, o discípulo imprudente foi ao centro da cidade e, após horas, era recebido pelo Sinédrio, pelos sacerdotes, as autoridades, onde lhe foram hipotecadas as mais relevantes promessas. Apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo, para lhe dar a alegria da vitória cristã, através das manobras políticas do mundo. Era uma manobra política. O prêmio da vaidade lhe rendeu maus frutos. Humilhado, escarnecido, seu mestre bem amado foi conduzido à cruz da infâmia, sob vilipêndios e flagelações. Que situação! Daqueles lábios que haviam ensinado a verdade e o bem, a simplicidade e o amor não chegou a escapar-se uma queixa. Martirizado na sua estrada de angústias, o Messias teve o máximo de perdão com os seus algozes. Jesus estava trabalhando de lá para cá. Observando os acontecimentos em que lhe contrariavam as mais íntimas suposições, Judas se dirigiu a Caifás, reclamando o cumprimento das suas promessas. O sacerdote, porém, ouvindo-lhe as palavras tardias, sorriram com sarcasmo. Riram da cara dele. Em vão recorreu às suas prestigiosas relações de amizade. Teve de reconhecer a falibilidade das promessas humanas. Atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé. Encontrou-os vencidos e humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma recriminação silenciosa e dolorida. Ele procurou os irmãos, apóstolos também, os discípulos, e todo mundo ali. E a gente vai fazer o quê?
Judas negou Jesus com medo, o outro se afastou, o outro ficou de longe olhando. Eles não sabiam. Olha o que é a gente não ter o pensamento voltado para uma situação de lá para cá. A gente tem dificuldades. Quando a gente começa a olhar as coisas daqui para lá, do ponto de vista material, a gente tem uma visão muito turva, muito estreita. Dá a impressão até, pasmem, que nós nunca iremos desencarnar. Dá a impressão que a gente nunca ficaremos doentes. Dá a impressão até que a gente nunca vai ter uma má notícia de alguém. Dá a impressão que vai continuar tudo bem. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas estou sentindo uma aflição, né? Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Por que bom ânimo? Porque essa vida aqui é passageira. É importante, mas precisamos entender que ela é passageira. Ela é breve. E nós temos que estar atentos um pouco mais à frente a algumas situações em que sabemos do proveito que temos que ter, por exemplo, na hora da lista da compra de mercado, pegar o máximo de mercadorias que a gente puder. Mas eu falo assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro para comprar isso tudo, né? Mas vamos supor que tenhamos, porque nós chegamos aqui com todas as energias prontas para mostrar os nossos talentos, aquilo que a gente pode fazer de melhor. E a gente pode fazer isso, não é? Já se havia escoado a hora sexta, em que o mestre expirara na cruz, implorando perdão do Pai para os seus verdugos. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário, e grande remorso lhe consumia a consciência, enquanto lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos tristes e amortecidos. Afinal, ele amava intensamente o Messias. Em breves instantes, o céu da piedade, o céu da cidade piedosa, se cobriu de nuvens escuras e borrascosas. O mau discípulo, com um oceano de dor na consciência, peregrinou em derredor do casario maldito, acalentando o propósito de desertar do mundo, numa suprema traição aos compromissos mais sagrados da sua vida. Ele se arrependeu, eu vou ter que dar um jeito de sair desse problema. Como é que eu vou sair desse problema? Como é que eu vou eliminar esse problema da minha vida? Né? Antes, porém, de executar os seus planos tenebrosos, junto à figueira sinistra, ouvi a voz amargurada do seu tremendo remorso. Em breves instantes, o céu da cidade impiedosa se cobriu de nuvens escuras. Continua. É aqui que termina. Mas sobre todas as vozes confusas da natureza, o discípulo infeliz escutava a voz do Mestre, consolador e inesquecível, penetrando-lhe os refolhos mais íntimos da alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Essa história é de Humberto de Campos, do livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier. É muito interessante que é uma história que trazida por Humberto de Campos, uma história nova, ela não consta na Bíblia. Humberto de Campos foi um repórter espiritual, né, que Chico sempre trouxe muitas histórias, tem bastante livros dele que contam várias histórias interessantes.
Eu não sei de que forma que ele participava, ele sabia disso, mas eram muitas histórias valiosíssimas, né? A gente acompanha de vez em quando em alguns livros dele. E, infelizmente, Judas, há 2 mil anos atrás, ele era um cara inteligente. Ele era uma pessoa igual a nós. Porque nós, num tempo atrás, né, até hoje, a gente só se lembra de Judas no sábado, depois da sexta-feira santa. É sempre o dia que a gente lembra dele. Né? Mas ele era uma pessoa comum, tinha bom coração, tinha boas intenções, largou tudo para seguir Jesus. Ele saiu da cidade de Queriote, foi para Jerusalém, chegou o pai dele e falou: pai, eu não quero. Então, um livrinho que eu li, o Roque Jacinto, é a história de Judas Iscariote. E chegou o pai e falou assim: pai, eu não quero nada. Filho, mas eu tenho uma herança, você tem que cuidar dos negócios. Ele: não quero. Eu sinto no meu coração buscar alguma coisa na minha vida. E nessa de querer buscar alguma coisa na vida, ele se encontrou com Jesus. Jesus chamou ele para estar junto. Será que Jesus foi enganado? Jesus foi iludido? Não, de jeito nenhum. Jesus olhava, ele entendia a história de todos, né? Inclusive na samaritana, no poço, ele falou sobre o passado dela inteiro. Ele sabia cada detalhe da vida dela. Então, em cada discípulo que ele escolheu dentro de tudo que ele enxergava naquele momento da pessoa. É como se ele tivesse o filme de todo mundo dentro da mente dele, né? E nós, como Judas Iscariote, pessoas comuns, muitas vezes nós temos pressa de resolver algumas coisas, nós nos iludimos em resolver os problemas das pessoas, até mesmo dentro de casa, no trabalho. Nós tomamos às vezes algumas decisões que não são pautadas na compreensão, porque cada um tem o seu caminho a seguir, diferente do nosso. Agora, na quinta-feira, vocês até estão convidados, vai ter o nosso encontro lá no, Francisco? Encontro lá na OAB, sobre liberdade religiosa. Então vai ser um encontro ecumênico, vai ter vários líderes, várias pessoas de religiões, né? Várias, acredito, da maioria das religiões vão estar lá. Nós vamos falar sobre o Espiritismo. Vai ser um trabalho bem bacana sobre a liberdade religiosa. E é interessante a gente falar sobre liberdade religiosa, porque eu vejo na internet, Kardec, ele tinha preconceitos. Kardec, olha gente, é complicado dizer isso para um reencarnacionista, porque se ele é reencarnacionista, ele pode ter sido várias pessoas. Agora, como é que eu vou ter preconceito contra qualquer tipo de pessoa se eu posso ter sido esse tipo de pessoa em vida passada? Eu não me lembro. Então, assim, é difícil a gente chegar para um reencarnacionista e dizer assim: você é preconceituoso, só se ele não for, ou ele não se lembrar que é, porque não tem como você esquecer disso, porque aquilo que eu estou repudiando geralmente é um mal passado meu, e aquilo que eu não repudio, aquilo que eu aceito bem, eu fui feliz.
Então a gente observa muitas vezes que tem pessoas que têm problema com a riqueza, tem pessoas que têm problema com a pobreza. Mas a questão não é o ser bem ou mal de situação financeira, porque o problema financeiro é uma coisa muito interessante, tá? Quando a gente diz assim, eu estou passando por problemas financeiros, o que a gente pensa? Geralmente a gente pensa que essa pessoa está passando falta de dinheiro. Eu conheço algumas pessoas que têm grandes problemas financeiros por excesso, porque aumenta, sobretudo, as distrações. A pessoa fica mais sem tempo. Imagina a gama de coisas, de obrigações que uma pessoa que não consegue enxergar o mundo da forma de lá para cá, ele vai se abdicar de muitas coisas. E vai deixar de estar com muitas pessoas que ele poderia estar. Primeiro que começa a se afastar dos outros, porque começa a ter medo. Então é um mundo ilusório que a pessoa entra. E nós aqui temos que ter muito cuidado com isso. É importante também que os nossos amigos espirituais aqui desencarnados estejam ouvindo, claro que eles estão, para eles entenderem como é difícil estar nesse palco da vida. E eles entendem isso. Muitos não querem reencarnar, tá? Por causa dessa dificuldade. Porque aqui nós vivemos num atributo quase que ilusório. Porque nós não vemos, nós não enxergamos, nós não sabemos da nossa vida, nós não entendemos o nosso passado, por que nós repudiamos algumas coisas, outras nos sentimos atraídos. Então tudo é uma possibilidade. E quando a gente entende que tudo é uma possibilidade, nós passamos a pensar no assunto. Nós passamos a ser mais tolerantes, mais tranquilos, mais serenos. Nós não podemos, e se a gente der um passo errado, o que é normal, que a gente volte atrás, reconheça o erro. É difícil? É difícil, claro que é. A gente dizer que estamos errados não é fácil, porque afinal de contas nós estamos construindo uma evolução. Na nossa mente nós evoluímos mesmo, mas muitas vezes para evoluir a gente precisa recuar. Recuar no sentido de quê? De aprender, de resignar. Questão da empatia, entender como o irmão pensa, como ele age, o que ele quer dizer com algumas decisões que ele toma, que mesmo que a gente não concorde, elas são importantes para ele, a visão de cada um. E quando a gente faz isso, nós nos tornamos mais leves, menos combativos, né? Pô, mas é fácil falar isso, né? Mas vamos na prática. É uma questão de tentativas incessantes. Nós temos todo o tempo para construir isso em nossas vidas. Então, como Jesus disse, não deixaria que perca nenhuma das minhas ovelhas. E tal qual como Judas, Jesus ficou na terra mais um tempo até resgatar o seu amigo. Estava nas zonas mais complicadas, umbralinas, por ter feito tudo que ele fez e, sobretudo, ter tirado a própria vida. Jesus foi lá resgatar ele. Então, realmente o plano de Jesus era um plano que não estava ao conhecimento de qualquer um. E até hoje nós falamos nele. O plano foi perfeito. Ele foi tão perfeito que ele repercutiu no tempo, mudou a data
as datas. Papa Gregório reviu a história, algumas centenas de anos depois, reverteu o passado cronologicamente e criou o ano zero. Olha que bacana. Criou o calendário gregoriano. Então o plano foi maravilhoso, com todos os erros de todos que estiveram ao lado de Jesus. E é muito interessante na noite de hoje a gente refletir sobre essas coisas, porque cada um de nós estamos aqui com um propósito. Nós temos um propósito com nós mesmos, de se interiorizar, de tentar olhar para si mesmo. Porque quanto melhor for a forma que eu olhar para mim, eu vou olhar para o próximo. Porque a lei que Jesus disse não é um conselho, ele ditou uma lei. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Por que ele disse isso? Porque a via do amor é mão dupla, ela vai e volta na mesma intensidade. E aquilo que eu consigo projetar para o outro, eu consigo projetar para mim. Aquilo que eu consigo projetar para mim, eu consigo projetar para o outro. Eu não consigo direcionar uma intensidade. Eu não tenho um botão de volume que eu vou dizer assim: poxa, eu gosto mais do Giovanni do que de qualquer outra pessoa. Eu não consigo. Existe uma sintonia, mas quando se fala em amor, nós precisamos expandir. E se essa expansão não chegar a derramar em nós, não vai chegar no próximo. Ah, mas eu gosto muito da minha família, eu adoro. Olha, eu esqueço até de mim. Isso é uma ilusão. Porque quando nós cuidamos do próximo, nós cuidamos de nós. É natural. E que bom que a gente consegue isso na oportunidade possível. Que a gente possa, na noite de hoje, refletir sobre as lições, sobre conforme a gente está caminhando, quais os caminhos que nós queremos tomar. E que a gente possa seguir sempre o melhor deles. O Evangelho de Cristo está sempre aí para nos orientar, para nos levar a tomar as melhores decisões para nós. A gratidão a todos, muito obrigado.